Olá, pessoal. Aqui é o professor Fernandes. Vamos a uma resolução aqui de uma questão matemática financeira bem interessante, né? Diz o seguinte: Carlos investiu R$ 5.522 no regime de juros simples durante 5 meses com a taxa de 30% ao ano. João investiu o mesmo valor que Carlos no regime de juros compostos no mesmo tempo e com a mesma taxa de juros anual. Podemos dizer, então, que tem as alternativas aqui para a gente analisar. O fato é que, para a gente poder saber qual que é a resposta, né, qual que é a solução desse problema, a gente precisa verificar o quanto rendeu para cada uma dessas pessoas, né, esse dinheiro que foi investido. Carlos ganhou quanto? João ganhou quanto, né, com esse investimento que ele fez? Para a gente poder comparar e aí ver qual que é a alternativa correta, certo? Então, vamos lá. No caso de Carlos, ele optou por aplicar o dinheiro. Carlos optou por aplicar o dinheiro num regime de juros simples. Aí vamos já aproveitar e lembrar, no juros simples, os juros ele é igual ao capital aplicado vezes a taxa de juros, né, que a gente indica com a letra I, e vezes o tempo em que esse dinheiro ficou aplicado, né? Capital é o recurso, é o dinheiro, a taxa é a taxa de juros, né, o indicado aqui pela letra I, e o T indica o tempo em que esse dinheiro ficou aplicado, né? Então, no caso de Carlos, o juro que ele ganhou nessa transação que ele fez aí foi igual, né? O capital, 5.522, vezes a taxa de juros, que nesse caso aqui é 30% ao ano, então a gente escreve 30 sobre 100, ou 0,3, né? Que é a mesma coisa, vezes o tempo. Aí aqui está uma pegadinha, pessoal, porque a taxa de juros ela está aqui ao ano. E o tempo foi colocado aqui, o tempo de 5 meses. Então, o tempo aqui, a unidade de medida de tempo, tem que coincidir com a unidade de medida de tempo aqui aplicada na taxa. Então, se a taxa está ao ano, o tempo vai ter que ser transformado para ano, se já não estiver. Então, 5 meses corresponde a que fração do ano? Para a gente não ter que fazer muita conta, é só você colocar aqui 5 sobre 12, né? Porque a gente sabe que um ano tem 12 meses, então 5 meses corresponde aí a uma fração de 5 sobre 12, que seria o total aí de meses do ano, certo? Então 5 sobre 12, se você não quiser trabalhar com fração, é só fazer essa conta. 5 dividido por 12 vai dar 0,41666, dá uma dízima periódica, então é melhor deixar a fração mesmo aqui, certo? Pronto, pessoal, fazendo a continha, lembrando que no caso de frações, né, nós multiplicamos os números de cima pelos de cima, aqui embaixo não tem nada, a gente sabe que é 1, né, e os de baixo vezes os de baixo, né? Na fração, na multiplicação de frações a gente faz assim. Então, fazendo essa conta, a gente tem aqui 5.522 vezes 30 e vezes 5, né? Vai dar aí 828.300, certo? Dividido, agora aqui embaixo, 1 vezes 100 dá 100 vezes 12, 1.200, né? A gente consegue simplificar esses zeros aqui, ó, 2 zeros em cima, na parte de cima da fração, 2 zeros embaixo, né? E aí, fazendo a conta, pessoal, vai ficar, né? 8.283 dividido por 12. Isso vai dar R$ 690,25. Então, esse foi os juros, certo? Que o Carlos ele conseguiu apurar nessa transação que ele fez. Então, foi isso que ele ganhou de juros. Além do dinheiro que ele já tinha, né, que ele aplicou, 5.522, ele ganhou a mais, certo? De juros, né? R$ 690,25. Isso foi o resultado de Carlos. Agora vamos analisar juntos aqui o resultado de João, certo? João, ele optou por aplicar o dinheiro dele num regime de juros compostos, né? Juros compostos. Nos juros compostos, o que é que acontece? Você não tem uma fórmula que lhe permite calcular diretamente os juros. A fórmula que nós temos
ela permite você calcular o montante. O que é o montante? É o capital que você investiu acrescidos dos juros, ou seja, o capital mais os juros. É o total que você vai poder retirar daquela aplicação, né? O dinheiro que você investiu, mais o que ele gerou, mais o que ele rendeu, né? Mais os juros que ele gerou lá. Então, o montante M vai ser igual ao capital vezes 1 mais I, que é a taxa de juros elevado ao tempo, certo? Nesse caso, João, ele aplicou a mesma quantia durante o mesmo tempo e com a mesma taxa de juros, né? Então, vamos ver quanto foi que ele ganhou no final das contas. Então, nesse caso, o montante que João ele vai ganhar vai ser igual ao capital, né, que é 5.522, vezes 1 mais a taxa de juros, que é 30%, né? No caso dos juros compostos, já tem uma dica, né? É interessante a gente escrever essa taxa aqui na forma decimal. Veja que em juros simples a gente escreveu aqui na forma de fração, né? Fica mais fácil no juros simples. Nos juros compostos, é mais conveniente, fica mais fácil para a gente se a gente escrever essa taxa aqui na forma decimal, né? Então, 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100, que dá 0,3. Elevado ao tempo, aqui o tempo tem a mesma sacada que a gente teve, né, nos juros compostos. A unidade de medida do tempo aqui tem que coincidir com a unidade de medida que foi utilizada na taxa. Então, a gente coloca aqui a fração, né, 5 sobre 12. Pronto, então o montante aqui ele vai ser igual, a gente repete os 5.522, 1 mais 0,3 dá 1,3, elevado aqui a 5 sobre 12, né? Pronto. Esse tipo de questão 1,3 elevado a 5 dividido por 12 vai dar 1,1155 aproximadamente, certo? Não tem como pegar o valor exato também. Então, vou colocar aqui, ó, 1,3 elevado a 5 sobre 12, o valor disso aqui deu aproximadamente 1,1155, certo? Pronto, aí fazendo a multiplicação, 5.522 vezes 1,1155 vai dar um total aí de 6.159,79 centavos. Então, esse foi o montante que o João ele conseguiu apurar dessa transação que ele fez, certo? Para a gente poder comparar com o resultado lá de Carlos, vamos ver quanto ele ganhou de juros, né? Nesse caso, para a gente descobrir quanto foi que ele ganhou de juros, é só a gente pegar o montante, né, que é esse valor aqui, o total que ele conseguiu, e diminuir o capital que ele investiu, né, para ver só o que rendeu, só o que gerou de juros. Então, fazendo a conta, né, o montante dele foi 6.159,79 e o capital que ele investiu foi 5.522. Então ele ganhou de juros aí R$ 637,79, certo? Pronto. Então nesse caso, o Carlos, ele ganhou mais juros, né, do que João. Vamos analisar as alternativas, né? Na letra A, João resgatou um valor maior de juros. Falso, né? Foi menor. Letra B, Carlos resgatou a mesma quantia. Também falso, né? Carlos ganhou mais dinheiro, resgatou um valor maior de juros. Letra C, Carlos resgatou uma quantia maior em juros do que João. É essa, né? Então, letra C é a que traz para a gente a alternativa correta, certo? Bom, é interessante a gente observar o seguinte, né? Uma outra forma de resolver esse tipo de questão é você tentar readequar essa taxa aqui. Ao invés de você transformar o tempo, que está em meses, para ano, você olhar para a taxa de juros, né? No caso, no caso aqui do juros simples, é só pegar esse valor, os 30%, e dividir por 12, né? Que é o total aí, é o total de meses que você tem em um ano, certo? Então,
Se você for por esse lado, né, você vai ter o seguinte, ó, qual seria a taxa mensal primeiro, né? Para os juros simples, como é que ficaria? É só você pegar os 30% e dividir por 12, né? Então, isso aqui vai dar um total, 30 dividido por 12 vai dar 2,5, certo? Então, isso aqui dá 2,5% ao mês. Então, 30% ao ano corresponde a 2,5% ao mês, certo? Bom, se você quer fazer o mesmo agora para os juros compostos, o que é que acontece nos juros compostos? A conta não é tão simples, né? O que é que a gente vai ter que fazer para poder entender qual que é a taxa mensal de juros? A gente vai ter que fazer o seguinte, vamos olhar aqui para a fórmula dos juros compostos. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? Então, nesse caso, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos transformar uma taxa anual em uma taxa mensal. Então, vou repetir aqui, o M, o montante, o capital, 1 mais a taxa que nós temos é uma taxa anual, né, que é 30%, que é o mesmo que 30 sobre 100, que é 0,3, né? Elevado ao tempo. Aí veja, né, o tempo, a princípio essa taxa aqui ela é anual, né? Eu quero ver qual que é o correspondente dessa taxa num regime mensal. Então, o tempo aqui eu vou transformar. Um mês, ele é equivalente a que fração do ano, né? Um mês é equivalente a 1 sobre 12, né? 1/12 do ano, certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, o montante ele vai ser igual ao capital vezes, somando 1 mais 0,3 dá 1,3 elevado a 1 sobre 12, certo? Pronto. Essa conta aqui, ó, se for uma questão de concurso, a banca vai ter que dizer para vocês no final do enunciado quanto é que dá essa potência, certo? Então, 1,3 elevado a 1 sobre 12, ele vai dar um total aqui de 1,0221 aproximadamente, certo? Ou seja, o montante vai ser igual ao capital vezes 1,0221, certo? Beleza. Então, vamos entender agora aonde é que chega os juros aí, né? Onde é que entra os juros para a gente poder comparar com a taxa de juros simples mensal. Então, nesse caso aqui, ó, os juros ele é igual ao montante menos o capital. Então, nesse caso aqui, os juros vai ser igual ao montante, que deu esse valor todo aqui, ó, 1,0221 vezes C, menos o capital, que é um C, né? Ou seja, os juros ele vai ser igual a 0,0221 vezes C, certo? Observando aqui, 1,0221 C menos 1C, né? Faz a subtração, sobra 0,0221, certo? Bom, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os juros ele é igual ao produto entre 0,0221 e o capital, ou seja, a taxa de juros aqui é igual a 0,0221. Isso aqui transformando em porcentagem, né? Só multiplicar aqui por 100. Ó. Escrever aqui vezes 100. Essa taxa de juros ela vai ser igual a 2,21% ao mês, certo? Então, no regime de juros compostos, a transformação de uma taxa anual para uma taxa mensal não é tão simples, envolve esse processo todo, certo? Mexer na unidade de medida de tempo utilizada na taxa de juros para juros compostos não é algo tão simples, né? Para juros simples é tranquilo, é só dividir, fazer a conta de forma direta. No caso de juros compostos, nem tanto, né? Pronto, então é isso, pessoal. Essa questão é uma questão bem interessante que envolve esses conceitos, né, de juros simples e juros compostos, beleza? Valeu, até a próxima.